Oi, né? Primeiramente, boa noite. Ou melhor, bom dia, né? Para todos vocês. Eu sei que não é do costume, né? Da gente estar dessa maneira aqui. Mas eu estava no meu momento de revisão aqui, né? No meu momento de revisão. E eu gostaria de falar algo com vocês, tá? Com algo que Deus me mostrou, que me fez sentir aqui, eu gostaria de falar com vocês, tá? Hoje é domingo, mais ou menos umas 3 horas da manhã, por aí, né? Umas 3 horas da manhã, e eu estou revisando os louvores que a gente vai passar hoje no domingo. A gente foi convidado a ir a um evento, né? Já o culto de louvor, um culto de evento, um culto de jovens, fomos convidados aí, e a gente aceitou o convite de ir, e a gente vai ir, né? Nesse louvor. Só que é um culto de jovens e a gente vai apresentar os louvores, então o ministério da gente foi convidado a participar, né? O conjunto de Adoradores do Rio foi convidados a tocar, a participar, e assim fomos, pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus, assim fomos. E aí eu comecei a revisar os louvores aqui, a tocar um pouco no teclado, tocar apenas com a voz, e aí eu percebi que a minha voz hoje não é boa para louvar. E aí o que tem a ver com isso? Minha voz não está boa para louvar. E aí eu comecei a reparar que eu comecei a reparar e acredito nisso, que a Bíblia ela fala para nós, como o Eclesiastes fala, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Exatamente há. Sabe? Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Eu acredito que agora, nesse exato momento, às 3 horas, eu sei que está muito cedo, mas exatamente nesse dia e nessa hora, o tempo de louvar não é agora. É um tempo de falar com vocês, de falar com Deus, de falar sobre Deus para vocês. Então, o que eu tenho para falar hoje sobre Deus para vocês e sobre os ensinamentos dessa semana é bem legal. Eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Irmãos, eu tenho uma palavra para falar para vocês que é o seguinte: como que vocês passaram essa semana? Será que vocês pegaram alguma palavra para ler, pegaram a Bíblia para ler mesmo? Ou falaram da palavra do Senhor? Cantaram, passaram algum hino para trazer o domingo? Porque a maioria das pessoas vão à igreja somente no dia do domingo. Será que você pegou alguns louvores para trazer o domingo? Pegou alguns louvores, você que toca e trouxe? E aí eu comecei a analisar sobre o que Deus está fazendo na minha vida durante essa semana. Essa semana foi uma semana corrida, tá? Foi uma semana corrida. Essa semana foi tão corrida, que poucos de nós ficaram em casa. Pela correria que é. Mas nunca deixando Deus de lado. Claro que não. Deus é o centro. Graças ao Senhor. E mesmo assim, a gente teve correrias, né? Teve momentos que a gente somente 3 ficaram em casa, somente eu e os meninos, né? Teve momentos que todos nós estávamos em casa, teve momentos que somente um estava em casa e assim foi indo. Então foi uma semana de domingo para esse domingo, uma semana corrida. E aí Deus ele fez me pensar bastante sobre a minha semana, exatamente hoje e agora, né? Sobre isso. E ele começou a me mostrar o que eu tenho feito durante essa semana para ele. Irmão, a gente vive sempre em união com todo mundo. A gente vive em união com os nossos irmãos, com os nossos pais, com Deus, com os irmãos da igreja. A gente sempre vive em união. A gente conta tudo que tem para contar com os nossos pais, às vezes com os nossos irmãos, queridos e amigos e assim por diante. Só que a gente tem Deus. Só que a gente parece que não quer saber de Deus, né? Só que a gente tem Deus e tem os compromissos que vêm com isso também. E aí Deus ele me fez pensar sobre essa semana, que essa semana a gente foi convidado. Por a gente ser convidado, qual que era a intenção da gente devia ser? Ou melhor, qual que deveria ser a nossa obrigação, a nossa obediência através de Deus? Ensaiar. Aí vocês falam assim, mas vocês vão tocar para Deus, irmãos, eu sei, mas a palavra de Deus fala que a gente tem que ter ordem e decência. A ordem, ela começa dentro de casa primeiro, que a ordem peguei um louvor, esse louvor que eu vou levar para a igreja, se Deus me deu esse louvor, eu acredito, Deus me deu, então eu vou levar esse louvor para a igreja. A gente começa a ter ordem ali,
Porque eu sei o tempo do louvor, eu sei qual momento que eu tenho que entrar e eu sei o momento que eu tenho que me calar. Então a gente tem essa ordem, essa decência dentro da igreja, essa decência dentro de casa. Deus nos ensina já desde pequeno. Às vezes a gente não repara, né? Mas Deus nos ensina. E aí, o que a gente devia fazer? Ensaiar. Ensaiar, todos juntos. Todos juntos. Essa é, até o ponto, era a intenção. Porém, a semana foi tão corrida, como eu já disse, que todos não estiveram juntos. Então, teve momentos que somente eu me adequava a ensaiar, a tocar. Teve momentos que só os meninos se adequavam a ensaiar. E teve momentos que ninguém pôde, mas ensaiamos. Irmãos, hoje é domingo. Se eu fosse falar para vocês, eu não saí nenhuma semana, eu não saí nenhum dia, só tenho hoje para ensaiar, não valeria. Sabe por quê? Porque Deus, eu acredito e eu tenho essa certeza que Deus não é um Deus de última hora. Deus não é aquele Deus assim, olha, você vai reconhecer que Deus, eu não ensaiei durante a semana toda, por favor, Senhor Deus, me perdoe, me ensina aqui agora, por favor. Deus não é assim. Aí você olha e fala assim, mas teve várias pessoas que Jesus mesmo perdoou no último momento, que Jesus recebeu ao céu. Aí vocês interpretam a palavra por diferença, que hoje eu tenho a minha necessidade de pegar, louvar ao Senhor, quando momento eu quiser, a todo momento, até qual hora eu quiser. São 3 horas da manhã, eu estou aqui falando com vocês. Então, eu não tenho essa dificuldade, eu não posso colocar essa alimentação e essa dificuldade em louvar e adorar ao Senhor. Agora, tem pessoas que Jesus mesmo levou ao céu e reconheceu naquele dia, as pessoas reconheceram Jesus em apenas um dia, o qual a alimentação deles era diferente. Hoje a gente tem essa limitação? Não temos. Hoje a gente pode falar com Deus a hora que nós quisermos. Parar de fazer o que a gente estiver fazendo e adorar o Senhor. A gente pode fazer isso. Só que a gente não quer fazer isso. A gente fica assim limitado demais. Então, é errado? É errado demais. Eu acho muito errado isso. Mas o que Deus ele quer falar para mim sobre isso e me ensinar sobre essa semana é que eu tive uma semana somente comigo e com Deus. Somente eu e Deus. Então, o meu ensaio, ou melhor, o nosso ensaio tinha que ser somente eu e Deus. Irmãos, a gente está pensando em fazer um medley. Para quem não sabe, é uma junção de vários louvores. Não precisa ser no mesmo tom, mas a gente aconselha a ser no mesmo tom para não forçar a voz de ninguém. Então eu estou tentando fazer isso, a gente teve essa ideia e eu estou à frente nesse algo, eu estou à frente dessa obra, então eu tenho que pegar os louvores. E Deus já me deu 2 louvores, o qual é para participar no culto. O medley vai ser antes do culto. Vai ser no momento que a gente estiver ensaiando, para trazer o pessoal juntamente conosco, sabe? Porque a igreja, hoje, a gente observa que quando a gente sai, a gente observa que as igrejas falam que adoram o Senhor, mas quando é para adorar, não adoram. Falam que dão aleluia, dão glória ao Senhor, mas quando lá o louvor está lá, e é para glorificar o Senhor, falar santo, santo, não fala santo, não fala lá nada, fica quieto. Aí fala, mas deve ser cada um da sua igreja, irmãos. A palavra fala para nós que até os anjos do céu ficam lá no céu cantando santo, santo, santo. Por que nós não podemos? E aí Deus me deu uns louvores, alguns louvores, um dentre um. Deus nos deu louvores que já foram escritos por nós, graças ao Senhor, com a glória dele. Então nós vamos apresentar louvores novos, o qual vocês não foram apresentados ainda. Vão ser apresentados lá também. Gostaríamos também de vocês participar com isso. E aí foi dando um medley, né, sobre isso. Só que os medleys, eles são... Você tem que pensar quais são os louvores, e quais tons estão, e como fazer para esses louvores encaixar todos juntos. Porque não é apenas acabar um, louvar outro, não. Eu tenho que colocar... Acabou um, eu já emendo em outro. No meio do louvor, quase no final, e assim vai indo. Então, é difícil, é difícil. Não é fácil. Mas você tem que se dedicar com isso. E aí, essa semana foi isso. Eu tive que me dedicar nos louvores. Não foi fácil. Louvei apenas algumas vezes. Mais escrevi os louvores do que louvei. Mas o Senhor me ensinou que o tempo da gente louvar
vamos dizer assim, já passou. Então agora falar do Senhor para vocês, falar do Senhor para mim mesmo. Então Deus me deu palavras a falar no culto dos jovens, é o que eu vou falar aqui, que é 2 Pedro 3, versículo 14 ao 18. Só que nós vamos focar no 17 e o 18. O 17, ele fala para nós que, irmãos, tomem cuidado com certas pessoas que tentam fazer algo para vocês, tentando lançar alguma palavra, algum louvor. Ela não fala desse jeito, claro. Mas acautelai-vos e não suceda que seja arrastado pelos erros desses insubordinados. Tomem cuidado vocês para que não seja arrastado pelos erros das pessoas. Mas como assim pelos erros das pessoas? Tanto na vida pessoal, tanto na vida com Deus. Porque eu poderia tanto aqui pegar um louvor do meu coração, aquilo que eu quiser, colocar um louvor aqui e falar que vamos louvar isso e pronto. Mas Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer que nós louvemos ao Senhor em espírito e em verdade, pegar o louvor dEle e agradecer ao Senhor de verdade, proclamar o Senhor como santo, como digno que Ele é. É isso que Deus quer. Ele quer que nós cantamos dignos de louvor, honra, toda glória ao Senhor, toda honra, toda glória para Ele. É isso que Deus quer. Adoração para Ele. Só que se eu fosse como umas pessoas, como a Bíblia fala, se eu fosse alguns dos ignorantes, eu poderia pegar uma palavra, eu poderia pegar um louvor que muito bem encaixaria ao meu alto próprio, mente a mim, a vocês também, e falar sobre isso. E cantar sobre isso. Mas Deus não quer isso. Né? Deus não quer isso. Eu sei que nós já vimos, eu pelo menos já vi muitas pessoas que falaram certas coisas, o qual é da carne, não é do Espírito. Tentaram enganar as pessoas, mas Deus, graças a Deus, abriu os olhos de muitas pessoas, para ver a verdadeira face que é falar do Senhor, para ver o verdadeiro erro das pessoas ali. Então, Deus fez isso conosco, Deus vai fazer com vocês também da mesma maneira. Irmãos, nunca deixe de se levar pelas pregações das pessoas, tá? Não deixe as pessoas ser um coach na vida de vocês, não. Não deixe assim, não. Deixe as pessoas serem assim, não. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não deixe as pessoas, não. Tá? Hoje eu posso falar da mesma maneira. Hoje eu estou levando a palavra para o pregando de Cristo, não sei para quantas pessoas, assim como o pastor levou a palavra para muitas pessoas também. Só que sabe o que acontece? O que acontece é que essas pessoas, elas deixam se levar pelo alto ego, alto próprio, e aí se acaba. Não deixe se levar por isso, não deixe se levar nem você, nem eu, nem ninguém. Sabe por quê? Porque a gente tem que dar honra e glória ao Senhor. Foi Deus que me colocou aqui, e Deus está me colocando as palavras a dizer. Os louvores Deus está me dando. Por isso eu tenho que dar glória ao Senhor. Irmãos, hoje eu não consegui louvar nenhum louvor. Eu coloquei os louvores que estão aqui na lista, nenhum louvor. Louvar da maneira boa, da voz bem. Consegui alcançar os tons agudos, as notas agudas. Não consegui louvar nenhum. Nenhum. Saiu, vamos dizer a verdade, com a voz toda desafinada. Mas eu persisti e hoje eu estou aqui, mesmo assim. E acredito que o Senhor vai prover algo. E aí no versículo 18, ela fala assim: antes, crescei no Senhor. Olha que palavra. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Irmãos, Salmos primeiro fala sobre isso. Crescer no conhecimento do Senhor, meditar na palavra do Senhor. O seu prazer é meditar na palavra do Senhor. Josué 1,9 também fala sobre isso. Em Josué é um mandamento, onde Deus fala assim: ei Josué, vai lá, guia o povo. Só que primeiro, lê o mandamento para o povo. Não só lê, mas também pratica esse mandamento também. Ouve e pratica. É uma ordem que Deus manda para Josué. Josué faz assim. É o que Deus fala para nós na mesma situação. Então, irmãos, é um exemplo que a gente está tirando da palavra falar: olha, antes cresci na graça do Senhor. Você é cristão, não é? Sim. Então cresça no Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Irmãos, o que a palavra nos ensina é sobre isso. Crescermos no Senhor, glorificarmos o Senhor. Eu gostaria de orar para vocês e orar por nós. Por mim também, por hoje. Porque hoje a gente vai louvar e a voz minha não está muito boa. E a gente marcou esse compromisso, a gente vai honrar esse compromisso, porque da mesma maneira que Deus é homem, que quando fala Ele cumpre, a gente também tem que ser. Igreja verdadeira é aquele que honra o compromisso que faz. Então,
É isso que nós vamos fazer, honrar o compromisso, graças ao Senhor, colocando Deus na frente. Então eu gostaria de orar para que nós viéssemos estar juntos mais e mais na presença do Senhor. Agradecer ao Senhor, agradecer o Teu nome, agradecer tudo que Deus faz na nossa vida. Vamos lá? Senhor, agradeço ao Senhor mais uma vez, Pai, pelo dia. Agradeço por mais uma vez o acordar de todos nós. Agradeço pela vida da minha mãe, agradeço pela vida do meu pai, dos meus irmãos e da minha vida também. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do canal Pregando de Cristo. Obrigado pela vida desse canal, que já são mais de 70 pessoas que estão aí para adorar o Senhor e esperar a palavra do Senhor. Faça, Pai, com que o canal cresça mais e mais na presença do Senhor, se o Senhor permitir, mas faça a sua vontade. Senhor, obrigado pelos irmãos. Visite a vida de cada um deles que estão assistindo. Que o Senhor, Pai, venha lançar a palavra para eles, Pai, o qual o Senhor agrada, o qual precisamos. Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor estar em nossa vida. A gente mesmo em dificuldade, estarmos com o Senhor e o Senhor nos sustentar. Senhor, eu coloco o dia de hoje, o dia de domingo, o nosso domingo, nas Tuas mãos, Pai. De verdade, Senhor. Obrigado. Coloco nas Tuas mãos, Pai, porque nas Tuas mãos são melhores do que as nossas. Senhor, eu coloco hoje o dia do culto, no evento, nosso, Pai, nas Tuas mãos. As nossas vozes, Pai, que o Senhor venha mexer em nossas vozes, que nós venhamos louvar ao Senhor como espírito e em verdade. Coloque, Pai, Senhor Deus, compromisso em nós cada dia mais, Pai. Coloque, Pai, para que nós não venhamos decair na nossa fé, Pai. A fé no Senhor. Visite, Pai, Senhor Deus, tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor e colocamos nas Tuas mãos, Pai. Visite a vida, Pai, de cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo, Pai. Agradecer ao Senhor. Pai, abençoa os instrumentos, visite os instrumentos, que não venhamos tocar aquilo que não é do Senhor. Nos dê conhecimento do alto, Pai, sobre os instrumentos do Senhor, Pai. Que venhamos saber tudo aquilo que o Senhor nos mandar, Pai. Não venhamos ter glória, Pai, mas venhamos ter amor ao Senhor. Pai, tira tudo aquilo que não for do Senhor, tira aquele orgulho, aquela avareza, aquela que não é do Senhor, Pai, aquilo que nos deixa mal, Pai. Tire todo o orgulho, Pai, e substitua por humildade. Humildade, que venhamos cair, que venhamos cair mais em si, Pai. Venhamos ver que é o Senhor que trabalha na nossa vida e não nós. Senhor, venha visitar para o nosso ser. Precisamos do Senhor todos os dias. Visite os nossos dias, visite as nossas vidas, as nossas decisões. Se estamos passando por alguma dificuldade, se os irmãos estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor vai de encontro e cesse para essas dificuldades. Visite, Senhor, o domingo de hoje, o dia de hoje. Coloco esse culto nas Suas mãos, Pai. Creio que o Senhor vai fazer conforme o Senhor desejar. Entrego, Pai, Senhor Deus, a minha vida ao Senhor, para que o Senhor venha fazer conforme o Senhor deseja. Entrego a vida dos meus irmãos também nas Suas mãos, para que o Senhor venha fazer conforme o Senhor deseja na vida deles. Obrigado, meu Deus, pelos ensinamentos do violão que o Senhor deu durante esse tanto tempo. Obrigado, Pai. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Irmãos, a gente ficasse aqui durante horas e horas a orar, não como os hipócritas, mas orar de coração mesmo, aquilo que a gente realmente quer. Da minha parte, hoje seria apenas em agradecer ao Senhor e falar para Ele: Senhor, o que eu mais desejo realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade. Sabe, irmãos, o que eu mais desejo aqui é encontrar um lugar com pessoas que têm o mesmo espírito que eu estou tendo no Senhor, sabe? Encontrar um lugar, encontrar umas pessoas que querem adorar o Senhor em espírito de verdade mesmo. Que venhamos louvar santo, mas louvar com toda a alma, com todo o coração, com todas as forças que temos. O canal Pregando de Cristo me deu esse privilégio de falar do Senhor até nos momentos que eu estou mais fraco, nos momentos que eu estou mais decaído, graças a várias notícias que às vezes não é bom,
mas o Senhor está fazendo muitas coisas e planos bons na nossa vida. Hoje, essa semana, na verdade, durante essa semana, eu enxerguei o que Deus quis me mostrar. Que precisamos ter uma vida em santidade com Deus. Precisamos ter uma vida em compromisso com o Senhor, esse individualmente. A gente está acostumado a ser guiado pelos outros. Os outros seres humanos, pelas pessoas. Devemos ser guiados por Deus. A gente está acostumado a ser dependente de uma pessoa. Devemos ser dependentes de Deus. A gente está acostumado a tudo que a gente for fazer, a perguntar: ei, pastor, eu posso fazer isso ou não? Sendo que a gente tem que perguntar a Deus: o Senhor permite, o Senhor não permite? Se o Senhor permitir, faça a sua obra. A gente não tem esse costume mais de orar assim, não tem esse costume de falar com Deus. Oração é falar com Deus. A gente não tem esse costume mais. É isso que às vezes deixa as pessoas chateadas. Mas eu creio que em nome de Jesus eu vou encontrar pessoas que vão adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que vão louvar o Senhor, que toda criação cante ao Senhor Santo. Vão louvar, que vamos ao encontro do noivo. Jesus, que é o noivo, somos a noiva do Cordeiro. Vamos ao encontro do céu. No louvor, ao encontro do noivo. Um louvor que Deus nos deu. Aí escrevi tanto a cifra, tanto a letra. Ou melhor, a letra não é minha, a letra é de Deus. O melhor também, o qual Deus apenas fez passar da Bíblia para a folha do caderno. E Deus fala: esse é o louvor. Tá pronto, só ponha a cifra aí. E Deus deu esse entendimento aonde fala que vamos ao encontro do noivo para as bodas do Cordeiro. Ainda fala: alegremos e exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja eu, sendo esposa de Cristo, a si mesmo se preparou, ataviou, e lhe foi dado de vestir-se linho fino. Deus ele vai dar o melhor, se você realmente quiser se preparar. Se você realmente se preparar para o Senhor. Se você não se preparar, não prepare aqui, não se prepare para algo que você quer de bom de Deus. Você não vai receber se você não dá o melhor. A gente já falou sobre isso, o tudo de mim, em resposta ao tudo de Deus. O melhor meu, em resposta ao melhor de Deus. Se a gente trabalhar com um bom coração, de querer sempre fazer o melhor para Deus, não tenha dúvida que Deus também vai fazer o melhor para você. Tá? Não faça meia boca, não faça isso. Tá bom? Irmãos, eu agradeço a grande oportunidade de louvar o Senhor. Agradeço a oportunidade de falar com o Senhor. Tá? E aí, eu não tenho louvores a louvar, né? Mas os louvores que falam bastante sobre Deus é maravilhoso. E se Deus permitir, o louvor alegremos e exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Olha, nós, ele foi dado de vestir-se linho fino. Se Deus der o melhor para você, esse linho fino, preocupa não, é o melhor que Deus tem. É o melhor que Deus está te dando. Aí ele fala: resplandecente e puro e finíssimo. Amém? Então agradeço a grande oportunidade. Até o próximo vídeo. Não um vídeo, né? Até o próximo vídeo.